exemplos de santos, né, tem vocação. Mas, assim, eu queria focar no Santo Curadares porque é o padroeiro dos sacerdotes, né? Então, como é que se diz, modelo para nós, né, de vocação sacerdotal. E ele é muito interessante porque o Santo Curadares, ele teve muitas dificuldades para ser padre. E talvez dificuldades que a gente coloca também na nossa caminhada. Por exemplo, eu não sei falar, eu não tenho muito estudo, né? E, e são coisas que ele tinha, né? Eu sou pobre, então, todas as características que o Santo Curadares tinha, e que ele enfrentou, assim, sofrendo muito, né, para chegar ao sacerdócio. Mas, assim, antes de, pegando, assim, o gancho do Curadares, queria falar uma coisa importante, eu acho que vale para qualquer vocação, né? A vocação, ela pode ser natural ou sobrenatural. Então, a gente fala que a vocação natural, ela se baseia naquilo que Deus chama todos os homens, né? Então, a gente pode colocar o matrimônio como uma vocação natural. Então, faz parte da própria natureza do homem, da mulher, se unirem. Então, mesmo que não sejam cristãos, se casam, né? Se unem, porque isso faz parte da lei natural. Porém, na nossa fé cristã, mesmo o matrimônio, ele é elevado, por causa do sacramento, né, a uma dimensão sobrenatural, né, que vocês depois podem aprofundar isso, né? Assim, eu não caso simplesmente por um amor natural ou por uma atração natural, mas aqui entra a nossa fé de algo sobrenatural. Então, mesmo o matrimônio, que tem base natural, ele se eleva ao sobrenatural. As outras vocações, elas já não têm, elas são o celibato, o sacerdócio, a vida consagrada, né? Ser freira, ser padre, e principalmente que nasce do celibato, ele já nasce totalmente sobrenatural. Porque naturalmente o homem não é chamado ao celibato. Ele não nasce com vontade do celibato, né? A gente tem os instintos naturais, né? E não é o celibato, né? Então, o celibato, e aqui a gente vai entrar no sacerdócio, ele se baseia totalmente num chamado sobrenatural de Deus. E aqui, como é algo sobrenatural, a gente deve olhar com o olhar sobrenatural. A gente vê muita campanha vocacional, sei lá, promoção vocacional, quase como se fosse uma profissão ou um ideal, assim, muito mundano. Não mundano no sentido pecador, mas no sentido de o padre é o animador da comunidade. Né? O padre é sei lá, é muito aquela coisa de, parece que é uma profissão de animador, né, de auditório, né? E, na verdade, o padre não é isso, né? O padre, ele é um outro Cristo. Então, ele é chamado a ser no mundo um outro Cristo. Então, se não partir do sobrenatural e eu não tiver uma visão sobrenatural do sacerdócio, é, é muito perigoso a gente desviar a vocação para algo natural, né? Como um líder da comunidade, né? Sei lá, quase um político, né? Um político celibatário, né? Esse é um político, alguém assim que está ali para coordenar as coisas, né? É um administrador. Não, a gente não é administrador, coordenador, animador, nada disso, né? Gestor, né? Como colocou aí, é um gestor, né? Não, a gente não é um gestor.
A gente é um sacerdote. De forma que o que nós fazemos tem que ser, em primeiro lugar, o sobrenatural. Né? Então, quem se sente chamado ao sacerdócio deve se sentir chamado a isso. Né? Eu sou chamado a, primeiro, de forma sobrenatural, a realizar uma missão sobrenatural. Né? É uma missão sobrenatural. Então, isso tem que estar desde o começo. E aí, eu compreendendo que é uma vocação, que a vocação chamada sobrenatural, eu tenho que compreender que só a graça de Deus me capacita a responder, a corresponder a isso. Né? Então, não existe uma coisa assim, eu vou educar o meu filho para ser padre. Tanta mãe que se decepciona com essa história, né? Isso antigamente, hoje em dia se educa para o mundo, né? Mas, digamos que tem uma mãe piedosa, um pai piedoso, e vai educar o filho, não existe isso. Pode rezar para que o filho seja padre, mas não educá-lo. Porque se não for um chamado sobrenatural de Deus, não vai dar certo. Ninguém aprende a ser celibatário. Não dá para aprender não, viu? Não se aprende. É um dom que se recebe de Deus, que precisa ser cultivado. Então, como é que eu descubro a vocação? É com um encontro de animação? Sinto muito, não. Descubro a vocação rezando. Né? Olha, os encontros vocacionais que eu fiz na minha adolescência me serviram para nada. Porque na minha época o negócio era feio. Viu? O negócio era feio. O padre celebrava só de estola. Imagina se eu vou me animar a ser padre desse jeito. Né? Era um negócio muito esquisito. Tinha muita coisa estranha, né? Muita coisa estranha que eu não vou nem falar aqui para não escandalizar vocês. Uma coisa esquisitíssima, né? Complicado. Então, aonde foi que eu descobri minha vocação? Foi aqui, ó. Não vou nem dizer que foi rezando o modo abstrato, não, foi rezando o texto. Exatamente rezando o texto, né? E eu fiz um compromisso com Deus. Eu fazia o que hoje vocês falam ensino médio, né? Na minha época era o segundo grau. Então, eu fiz um compromisso com Deus de quando eu terminasse a aula, eu estudava pela manhã, então não ia para casa, enquanto não passasse uma igreja perto do meu colégio, para rezar o texto, né, todos os dias. Então, fazia esse sacrifício, né, de comer mais tarde, né, de chegar mais tarde em casa. E foi nessa oração diária do texto, depois do colégio, quer dizer, eu já sentia, mas ali eu tinha certeza do que Deus queria de mim, né? Eu tinha certeza. Me ajudou muito o mau exemplo dos padres. Nossa, foi uma beleza. Quanto mais padre fazia coisa errada, mais eu queria ser padre. Eu ia me confessar, dizer meus pecados, e o padre batia, meu filho, você não tem pecado não, isso é besteira. Eu digo, é? Pois eu vou ser padre para dizer para o jovem que pecado é pecado. Só isso, né? Então, assim, quando eu vi uma marmota na missa, né? Gente, eu falo meio um dialeto, depois vocês não entenderam alguma palavra, eu vi, assim, um trambolho, assim, uma loucura na missa, e eu dizia, eu vou ser padre para celebrar a missa direito? Então, assim, o que afasta os jovens, porque eu não estou me espelhando nas pessoas, né? Se eu me espelhasse nas pessoas, eu teria desistido, né? Então, eu estou me espelhando num chamado sobrenatural. O que eu quero ser, eu não estou vendo aqui. Eu não estou vendo aqui na minha diocese. Estou falando de mim, tá, gente? Não, vocês devem ter todo mundo Padre Santo aí, estou falando de mim. Mas eu me lembro que eu pegava 2 ônibus, eu morava na cidade, pegava 2 ônibus para ir para uma paróquia lá do outro lado do mundo, porque lá tinha um padre piedoso. Né? Eu morava a minha casa ficava na mesma rua da igreja.
mesma rua. Era assim, tipo, 100 metros. Pois eu pegava o ônibus, 2 ônibus, gastava dinheiro, ia para uma paróquia lá do outro lado da cidade. Porque lá tinha um padre que celebrava de casulo, que pregava no sermão, né, na homilia, o evangelho. Eu queria escutar isso. Que atendia a confissão da gente, porque também não tinha, o padre não confessava hora nenhuma. E se eu chegasse lá pedindo para confessar, ele fazia, era rir de mim e dizia assim, meu filho, o pecado é a injustiça social. O que é que eu ia dizer? Eu tinha 15 anos, ia dizer o que para ele? Hoje eu teria resposta para dar, né? Injustiça é o que você está fazendo, que tem a obrigação de me absolver e não está me absolvendo, né? Não estou perguntando sua opinião, não, me dê absolvição aí. É bem ignorante, né? Mas, enfim, para quem quer descobrir a vocação, e vocês estão num mundo difícil, né? A gente está num mundo. Mas olha, o mundo de vocês é melhor do que o meu, hein? É melhor. Vocês têm uns negocinho aí, ó. Tá vendo? Esse negócio que tá na cara de vocês? Chama-se internet. Eu não tinha, não. Eu sou do tempo da fita cassete, que passava assim, pegava a caneta e rodava. É, isso aí. Gravador. Tem até hoje gravador. Telefone, ó. Alô, disca. Vocês não sabem nem discar o número. Vocês não sabem o que é discar o número, né? A gente não chamava. Não existia o verbo telefonar. O verbo era discar. Disca para fulana. Disca para o fulano. Vocês nem sabem o que é isso. Então, era mais difícil. Por que isso não é difícil? Porque a gente não tinha internet. É porque a gente não tinha informação. Se eu quisesse achar um padre que falasse a palavra de Deus, eu tinha que pegar 2 ônibus e ir para o outro lado da cidade. Agora vocês mandam um link. Ficou fácil, né? Então não reclamem, não, né, de barriga cheia. Não. Mas eu sei que o mundo é difícil, né? O pecado, ele sempre aumenta. O contra-testemunho sempre aumenta. Então, independente da vocação, como eu falei lá no início, vocação chamada sobrenatural. Então, eu devo fazer nascer a vocação, cultivar, é na oração. É na oração. Isso não é uma brincadeira, não é assim uma frase de efeito assim bonita, não. É porque é óbvio, né? É óbvio. E principalmente se for uma vocação sobrenatural, como é o sacerdócio. Né? Porque eu não vou me candidatar a um emprego. Não é um emprego. Sinto muito, não entendi. Não estou falando com você. Eu estou bem longe fazendo a reunião aqui. Gente, o Google sabe tudo, sabe a hora que eu vou no banheiro. Ela sabe tudo, tudo. Vocês viram, né? Tá lá do outro lado do meu quarto falando comigo. Essa mulher sabe da minha vida toda. Eu queria ver se ela rezasse. Agora, um dia eu estava atendendo confissão, ela falou. Vocês imaginam aí? Eu não sei o que significa, né? Perigoso, né? Às vezes eu coloco offline, ainda quer falar. É perigoso, né? Então, voltando. Tá vendo? Ela não sabe o que significa porque ela é pagã, ela é da Google, ela não sabe o que significa. Ela não sabe quem é Deus, quem é Jesus Cristo, não sabe. Por isso que ela não sabe o que significa. Você não sabe, filho, não tem como você saber. Você não sabe, não adianta. Você é ateu, pagão. É. Pois é, repito isso bem alto. Não encontrei a palavra adultério. A mulher do cara era próxima da fila, né? Escuta bem alto o telefone. Deus me livre. Mas uma vez, e já para não demorar aqui muito tempo de vocês, uma vez eu fui celebrar numa capela. Você foi lá quando eu morava no Ceará ainda. Aí tava eu levei uns coroinhas, celebrar essa capela. Acho que na festa de padroeiro tava cheio de gente. Aí o coroinha escutou duas mulheres fofoqueiras, né? Aquele pessoal da igreja, né? Não tem, só tem lá no Ceará. Eu sei que aí no sul não tem gente da igreja que fofoca, não tem não, né? Não tem. Aí a mulher dizendo assim, aí o coroinha escutou, a mulher falando assim,
esse padre aí, bonito, que só, isso deve, desculpa o que eu vou falar, né? Isso deve ter muita namorada. Aí o coroinha veio me dizer, né? Aí eu disse, meu filho, ligue não. Porque o que acontece? É, não é possível o mundo entender a nossa vida sobrenatural. Como é que eu vou querer explicar a graça de Deus para quem nem tem fé? Tem gente na igreja que não tem fé. Tem padre que não tem fé. Ops, né? Tem muita gente na igreja que não tem fé, né? Que não tem fé na Eucaristia, que não tem fé no sobrenatural, que não reza coisa nenhuma, né? Faz uma macumba, né? Bota uma Bíblia no chão, acende umas velas. Tem um bocado de oração de igreja que é uma macumba, né? Igual, não sei de onde é que tiraram aqui, deve ser de algum terreiro. Ninguém reza. Então não tem vida. Se não tem vida sobrenatural, não vai entender o celibato, o sacerdócio, sacralidade, não vai entender nada, né? Vai achar que a batina é uma fantasia. Eu digo, para você pode ser, né? Para mim não. Para mim, me lembra que eu sou sagrado. E me lembra que eu sou sagrado 24 horas por dia, né? Porque só não faço dormir com ela, mas o resto eu tô com ela, né? Assim, é o nosso costume aqui também, nossa tradição, né? Mas, então, esse pensamento, né? Se vocês querem descobrir a vocação, vai ser dentro do sacrário, né? Vai ser pedindo a Deus. Eu fiz literalmente esse pedido a Deus. Fui dentro do sacrário e pedi a Deus: Senhor, se o Senhor me chama ao sacerdócio, me diga. Eu me lembro como hoje eu fiz essa oração. Eu fiz essa oração várias vezes. Eu já estava sentindo, mas eu não sabia o que era aquilo, né? Nunca ninguém me disse. Cheguei para o meu pároco para falar de vocação, ele olhou para mim com a cara como se estivesse vendo um dinossauro vestido de baiana. Ele olhou assim para mim, fez uma cara assim, de onde é que saiu esse? Né? Ai, lembro como hoje a cara que ele fez, olhou assim para mim, um cara de coisa estranha, né? Aí ele falou assim, é bom você ir para algum encontro vocacional. Então, diante do sacrário, né? E aí, diante do sacrário, a devoção a Nossa Senhora, principalmente, que a gente vai encontrar a força da renúncia, né? Então, porque as renúncias, elas só fazem sentido se for pela fé, né? Se for uma coisa pela fé. Então, não faz sentido. Então, as pessoas não entendem. Porque o padre não casa, para que essa besteira, coisa medieval? Não, não é medieval, não. É bem antes. Jesus Cristo, né? Os apóstolos, é bem antes. Mas, assim, não dá para entender. Não querer explicar. E aí, aqui, eu até fiz um vídeo algum tempo atrás. Exatamente, não tem vocação sem renúncia. Então, você querer explicar isso para as pessoas é complicado. Muita prudência quando for falar para os pais. Já vi gente se queimar para sempre. Mas se queimar, eu acompanhava um jovem e eu falava abertamente com ele no WhatsApp. O problema é que a mãe dele pegou a conversa. Pronto, acabou-se. Proibiu o menino de falar comigo, bloqueou tudo, mandou ele para psicólogo e proibiu. Então, pronto, acabou-se. Matou a vocação do menino. Nunca mais ouvi falar. Eu fico imaginando o resultado disso. Porque a mãe de São Luís Gonzaga chegou para ele uma vez e disse: Meu filho, eu prefiro ver você morto do que ver você cometendo um pecado mortal.
Hoje as mães chegam para os filhos e dizem assim: meu filho, eu prefiro você morto do que você querer entrar no céu. Não diz com essas palavras, né? Mas existe uma guerra. Se uma menina quer entrar no convento, meu Deus do céu, ela tem que enfrentar o mundo, né? E raras são as famílias que dão apoio aos filhos. Eu conheço várias, né? Mas uma especialmente que eu conversava com um jovem. Antigamente eu tinha tempo de ficar batendo papo no WhatsApp, hoje em dia eu tenho mais tempo. Mas foi bom, então eu conversava com esse jovem e sobre vocação e tudo, e aí ele pediu para eu indicar um seminário menor. Eu indiquei para ele um seminário menor. Isso aqui para encurtar a história. Olha a diferença. A mãe dele é muito católica, o pai também. O pai e a mãe muito católico. Uma família de 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Né? Os 2 meninos entraram no seminário e as 2 meninas entraram no mesmo convento. Todos os filhos. E foi porque eu indiquei o seminário. Eles são assim, nossa senhora, meus fãs, né? Tá lá, as 2 meninas, e é um seminário tradicional, os meninos estão lá de batina, as meninas estão vestidas de freira. Uma foi ser contemplativa. Uma família morta de feliz, porque olha que presente que essa família dá para Deus. Então, quem pensa em ser matrimônio, a mesma coisa, gente. O matrimônio do mundo, o que é? Vamos ver se dá certo. A gente vai brincar aqui de sexo. Não vamos ter filho, não. Vamos ter um cachorro. Vamos ter um cachorro, né? Porque o máximo de trabalho que ele dá é você juntar o cocô dele. Mas aí a gente paga uma pessoa para fazer isso. Vamos ter só um cachorro. A família cristã, não. O pai de dogs, né? Eu quero ver o que o dog vai dar pro Dia dos Pais amanhã para eles, né? Deve ser uma xixizada no sofá. É o máximo que vai ganhar, né? Mas não. Então, a sobrenaturalidade do matrimônio gerar filhos para Deus. Gerar filhos para Deus. Né? Aqui perto na nossa paróquia tem um diácono casado, né? Ele não era da nossa paróquia, a gente aqui na tradição não tem diáconos casados, né? Mas ele era da outra e tá morando aqui pertinho, nosso amigo. E eles tiveram uma filha, e com poucos meses ou semanas de nascida, ela apresentou uma síndrome. E é uma síndrome degenerativa. Então, a criança cresceu, ela já deve ter uns 8 anos, e tem, assim, não sobrevive, mas eles estão. Então, a criança depende de tudo. Nem fazer cocô ela faz, os pais têm que fazer lavagem. De tudo, não anda, não fala, não escuta, não vê. Vê muito pouco e, enfim, é completamente deficiente. E sabe o que eles fizeram depois desse filho, que foi o primeiro? Tiveram mais 2. Porque nós não vamos nos fechar para a vida. Então, o mundo inteiro, vocês são loucos. O despesa, o trabalho, né, que vocês têm com essa menina, despesa médica, despesa de tudo, de tudo. Não, a gente casou para dar a vida. Então, tiveram mais 2 filhos. Né? E, assim, não estão fechados ainda, não. Não estão fechados à vida, né? Eles passam, porque, pelo amor de Deus, né? Qualquer pessoa não teria mais, né? Eles passam, mas continuam tendo filhos. Então, essa é a vocação do verdadeiro matrimônio, né? Então, eu vou gerar filhos para Deus. Não é que vai ser padre ou vai ser filho, não, vai ser santo. Vai ser santo. Agora, para eles serem santos, é preciso que eu arranje uma esposa, um namorado ou namorada santo. Ou seja, que queira viver a castidade, queira viver a santidade, queira viver o verdadeiro matrimônio, né? Escreveu para mim uma pessoa desesperada, porque eu falei
que se a pessoa casa sem querer ter filhos, o casamento é nulo. É nulo, é inválido. Aí uma pessoa escreveu para mim desesperada, eu não respondi ainda. Eu nem sei o que é que eu vou dizer. Assim, padre, a gente tem mais de 30 anos de casado, a gente casou com a intenção de não ter filho. A gente é católico e tudo. O que a gente faz agora? É porque a gente não queria botar filho no mundo para sofrer. Deus do céu. Olha a mentalidade. Quer dizer, não é passado para os jovens a realidade. O que é o matrimônio, o que é o sacerdócio, o que é a vida religiosa, o que é ser cristão, o que é ser jovem, né? O que é verdadeiramente ser jovem? É ser igual a todo mundo? Não. O jovem cristão é para ser santo. O modelo de vocês é São Domingos Sávio, é Carlos Acutis, esse é o modelo de vocês, né? É Laura Vicunha, que mais? Vamos falar aqui dos brasileiros, a Beata Albertina. Aí no sul vocês têm também, né? Santos Jovens, tem o Coroinha, no nome dele. A Benigna, né? É santa já ou é beata? Beata, né? Benigna. Esse são o modelo de vocês. Santa Maria Gorete, Santa Inês, né? Vai ser beatificado. Então, isso que é ser católico, o verdadeiro católico. Então, então, em todas as vocações, é isso que eu devo. Porque se eu não olhar por esse lado, na primeira dificuldade, eu vou arranjar. Eu posso fazer outras coisas no mundo. A pessoa diz assim, mas eu posso servir a Deus no mundo. Pode, meu filho, claro que você pode. Você pode servir a Deus sendo empresário, sendo qualquer coisa, ser professor, qualquer coisa. Mas Deus me chama a algo sobrenatural. E aí implica renúncias. Qualquer vocação implica renúncias. Obediência, né? Deixar pai e mãe, a renúncia que é o próprio celibato, né? Então é isso. Eu acho que eu falei demais. Vocês têm alguma pergunta? Eu posso fazer a pergunta, já que ninguém se manifestou. Eu peço, venha aí aos